Em visita à redação hoje, Edinho Silva, ex-prefeito. Edinho, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom. Como anda a campanha para presidente Dilma? Olha, eu estou muito confiante. Eu acredito que nós estamos entrando nessa reta final. A tendência é que os debates sejam acirrados, mas do ponto de vista respeitoso, respeitando as pessoas, os indivíduos, mas que se possa debater projetos para o país, que se possa debater qual a posição de cada candidato em relação ao enfrentamento à crise econômica internacional. Nós estamos vivendo uma crise que é a pior da história, não só da história brasileira, mas da história da economia mundial. Mesmo assim, o Brasil continua crescendo, se não cresce tudo aquilo que a gente esperava que pudesse crescer, o Brasil continua crescendo economicamente, continua incluindo socialmente, distribuindo rendas e, o mais importante, gerando empregos. Nós estamos vendo aí a zona do euro, que é a região mais rica da Europa, com mais de 9% de desempregados, os Estados Unidos com mais de 6% de desempregados, casos como, por exemplo, a Espanha, com 24% da população desempregada, e nós tivemos recentemente a divulgação do índice, que o Brasil tem 5% de desempregados, portanto, nós temos um desemprego hoje abaixo do desemprego americano, e ainda é o melhor indicador do período histórico. Então, claro que nós gostaríamos que o Brasil tivesse vivendo um outro momento, mas a condução da presidenta Dilma no enfrentamento à crise econômica, a condução da presidenta Dilma em relação a fazer com que o Brasil continue incluindo socialmente, crie perspectiva para a juventude em relação ao acesso à educação superior, ao acesso ao ensino técnico, aos filhos dos trabalhadores terem, por meio do Ciência Sem Fronteira, a oportunidade de estudarem fora do Brasil. Então, tudo isso, esse confronto de ideias que deve acontecer agora, nessa reta final da campanha, onde cada candidato vai ter que mostrar efetivamente o que pensa e o que acha, eu não tenho nenhuma dúvida que a campanha da presidenta Dilma, nesse sentido, ela tem uma vantagem, porque a presidenta é uma gestora, ela é de uma austeridade impecável, mesmo nós estamos vendo aí o Brasil enfrentando a corrupção como nunca se enfrentou. Isso é uma orientação da presidenta Dilma. Quando ela tem qualquer tipo de suspeita, ela pede para investigar, ela vai em cima. Mesmo o diretor da Petrobras que está preso aí, ele foi demitido por ela, pelo seu governo, quando teve os primeiros indícios de malfeitos na Petrobras. Portanto, alguém que é uma gestora exemplar, que não tangencia com a corrupção, que tem seriedade na condução do país, eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos, com o debate, mostrar que a presidenta é a mais preparada para conduzir o Brasil nesse momento. E nessa campanha, me parece que os ataques vêm vindo assim, tanto de um lado quanto do outro. O PT também não deixa de fazer os seus, tanto em Aécio ou Marina. Eu nunca tinha ainda percebido uma campanha com tanto ataques como está sendo essa. Seria uma resposta também ao que eles fazem a presidente? Claro que você tem que fazer o debate. Ataque pessoal jamais. Ataque à pessoa jamais. Agora, o debate político é bom que ele ocorra, porque é uma forma de você permitir que o eleitor conheça as ideias. As pessoas, elas não podem ter um discurso que seja genérico, os candidatos, porque quando você vai conduzir um país como o Brasil, você não pode ser genérico em nada, você tem que ter proposta consistente para cada área. Como que o eleitor vai conhecer a proposta de cada candidatura? No confronto de ideias, no debate. Então, o debate, o acirramento do debate, ele é bom. O que não pode acontecer é desgaste pessoal, ataque pessoal. Isso seria muito ruim. Saindo um pouquinho do campo da presidente Dilma, vamos falar um pouco de repasses. Araraquara vem vivendo um momento não muito bom, um pouco turbulento, e um pouco se diz que é por falta de repasse. O que eu não concordo, deixa eu te falar uma coisa, eu não concordo que muitas vezes eu tenho acompanhado a imprensa tentar jogar sobre o governo federal uma crise que um ou outro município, que os municípios possam estar vivendo. Primeiro, por quê?
Vamos pegar municípios do porte de Ribeirão Preto, que eu tenho uma excelente relação com a prefeita Darcy Vera, inclusive questionei um pouco esse posicionamento que ela tem assumido, né? Araraquara, Ribeirão Preto, São Carlos, mesmo Matão, Rio Claro, São José do Rio Preto, o fundo de participação dos municípios, que é o repasse que o governo federal faz de tributos, porque tem repasse da educação, tem repasse do transporte escolar, tem repasse da merenda escolar, tem repasse da saúde, tem repasse da assistência social. Quem mais repassa dinheiro aos municípios é o governo federal. Mas o repasse de tributos, a participação dos municípios nos tributos, essas cidades que eu falei são cidades, para nós, de São Paulo, de médio e grande porte, o fundo de participação ele compõe o orçamento. Ele não é a espinha dorsal do orçamento que ele desequilibra as finanças. Porque uma cidade industrializada como Araraquara, como Matão, como São Carlos, como Ribeirão Preto, o fundamental da arrecadação está na cota parte do ICMS e não no fundo de participação dos municípios. O fundo de participação ele compõe o orçamento. Agora, o que é fundamental no orçamento de municípios industrializados do porte de Araraquara é o repasse do ICMS. Esse sim, ele pode causar grandes desequilíbrios nas finanças municipais. O fundo de participação, onde ele é importante? Ele é importante nos pequenos municípios, como Santa Lúcia, como Rincão, como Guarapiranga, como Guatapará, mesmo Luiz Antônio tem uma certa industrialização. Vamos pegar aqui na região Dobrada, Santa Ernestina. Esses pequenos municípios, eles necessitam e dependem do fundo de participação, porque eles não têm indústria no município. Então eles vivem do repasse do fundo de participação. Os municípios industrializados, o fundamental deles é o ICMS. Então jogar o problema financeiro desses municípios grandes, industrializados, sobre o governo federal está errado. Jogar sobre o governo federal a responsabilidade de alguma desorganização financeira desses municípios está errado. Os prefeitos sabem que aqui que está falando não é o prefeito, que eles estão totalmente errados. Porque se Santa Lúcia estivesse reclamando do fundo de participação, eu digo que tem razão. Se Rincão, eu já te disse, se Dobrada, Santa Ernestina estivessem reclamando, eu digo, olha, tem razão, porque eles são municípios que não têm indústrias e que eles dependem do repasse. Agora, os municípios industrializados, o fundamental para eles é o ICMS. Né? Você pega mesmo municípios como Matão, mesmo Américo, o fundo de participação tem importância, mas é uma cidade que ela já tem ICMS. Você pega Ibaté, o fundo de participação é importante, mas já tem ICMS significativo. Então, eu penso que jogar sobre a responsabilidade do governo federal, esse desarranjo que Ribeirão possa estar vivendo, Araraquara, São Carlos, Rio Claro, sei lá, municípios desse porte, eu penso que é injusto e incorreto. É você, na verdade, fazer o debate de forma equivocada. Se nós quisermos debater se teve desaceleração da economia paulista, se o governo do Estado de São Paulo deixou de arrecadar, que, portanto, o ICMS que está chegando aos municípios está abaixo daquilo da expectativa, aí sim eu digo, não, aí tem razão, porque o repasse do governo do Estado de ICMS, esse desorganiza municípios médios para cima. Certo. Uma última pergunta, Clara. Entre o Ministério e a Prefeitura de Araraquara, você fica com o quê? Hoje, nós temos uma eleição pela frente, né? Nós vamos enfrentar um processo eleitoral. Eu estou trabalhando muito para que a presidenta Dilma se reeleja, para que o Padilha aqui em São Paulo se eleja governador, para que o Suplicy seja reconduzido ao Senado Federal, luto pela Márcia, pelo Adalto. Então essa eleição é o meu maior objetivo nesse momento. Depois da eleição, evidente que nós temos que conversar sobre o futuro, mas se eu tivesse tomado uma decisão hoje, nesse momento, eu diria para você que eu tenho muita vontade de disputar a Prefeitura de Araraquara em 2016. Tá certo, então. Obrigada pela visita. Eu que agradeço. E seja sempre bem-vindo. Muito obrigado.